Olá, seja bem-vindo a mais um CRC-SP Conversa, programa da TV CRC-SP. Neste mês, vamos abordar o Controle Fiscal Contábil de Transição, FCONT. Quem não optou pelo fim do regime tributário de transição, RTT, tem a obrigatoriedade de entregar as informações necessárias para gerar o Controle Fiscal Contábil de Transição, FCONT, relativas ao ano calendário de 2014. Para explicar como as empresas devem fazer para não serem penalizadas, estão em nossos estúdios os especialistas José Sérgio Fernandes de Matos, pós-graduado em Contabilidade Avançada, especialista em Administração Financeira, empresário contábil e professor. Neuza Prone Teixeira da Silva, empresária da contabilidade e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Professor José Sérgio, prazer recebê-lo aqui no nosso espaço CRC Conversa. Prazer é todo meu. Podendo ajudar os profissionais é o que interessa para a gente aqui. O nosso tema hoje é a extinção do RTT e o FCONT. Nossa primeira conversa de hoje, como surgiu a necessidade do FCONT? Bom, nós no Brasil ficamos praticamente 30 anos numa legislação específica, na 6.404, e de 2007 para cá, com a 11.638, mudou a forma de se fazer a contabilidade no Brasil, acompanhando a questão internacional, as normas internacionais de contabilidade. E com a 11.638, como teve alguns reflexos societários na parte fiscal, o governo interferiu através de uma legislação própria, que é a Lei 11.941, e criou assim o RTT, que é o Regime Transitório de Tributação, né? E com o RTT, a partir de 2008, o FCONT, que é um aplicativo do SPED fiscal, né, que é o controle fiscal e contábil transitório, ele foi criado para poder controlar, ou seja, controlar os saldos, os lançamentos contábeis societários que teriam reflexos na parte fiscal. Então, de 2009, teoricamente, para cá, as empresas optantes pelo lucro real passaram a ser obrigadas a entregar esse aplicativo, essa informação que é o FCONT, dentro do ambiente SPED. O senhor falou das empresas de lucro real. Eu ia justamente falar para o senhor quais as empresas obrigadas a entregar, só as de lucro real? Somente as do lucro real. O FCONT do lucro real, as empresas do lucro presumido, mesmo modificando a sua estrutura de demonstrações contábeis pela legislação atual, as normas atuais de contabilidade, elas vão ter que fazer esse controle paralelo, porque no lucro presumido não se entrega o FCONT. E então, se ela não tiver nenhum ajuste, nada, ela não deve entregar o FCONT? Não, o FCONT de 2011 para cá ele passou a ser obrigado a ser entregue, né? Mesmo não tendo movimentação, ajuste para se fazer. Porque o FCONT nada mais é do que reportar o balanço, as demonstrações contábeis societárias e chegar nas demonstrações contábeis fiscais. É essa a finalidade do FCONT, um pouco diferente do que nós conhecemos como LALUR, né? O FCONT não tem muito a ver com LALUR, né? Em algum momento ele era opcional ou ele sempre foi obrigatório? Sim, ele no início, 2008, 2009, ele foi opcional, né? Fazia uma opção em algum momento, em algum documento acessório? A opção se deu na entrega da DIPJ do ano base 2008. Correto. Aí 2008, 2009 passou a ser optativo para quem entregou 2008, optou 2008, obrigatório fazer 2009. Aí a partir de 2010, todas as empresas do lucro real passaram a ser obrigatórias a entregar o FCONT. Correto. E depois disso, todos os anos, mesmo não tendo nenhum lançamento de ajuste, entrega, se não entregar, multas. Tem multas para entregar, sim. A multa é mensal, né? Certo. As multas, elas, como nós estamos tratando de pessoa jurídica, com base no lucro real, a multa hoje é de R$ 1.500 por mês ou fração, calendário, né? Então, é uma multa pesada, R$ 1.500.
Antes já foi R$5.000, não sei se você, Neuza, lembra dos R$5.000, né? Só que agora não, agora é R$1.500 por mês do calendário. Né? E hoje, se uma empresa entregar a multa de uma F-Conte de 2009, 2010, ainda persiste a multa de 5.000 ou ainda tem uma forma de fugir dessa multa de 5.000 e passar para a multa de 500? O que o regulamento do imposto de renda permite, e até mesmo as empresas elas podem fazer a sua defesa, é que se vir uma multa de 5.000 do passado, né, por existir uma questão mais favorável ao contribuinte, essa multa pode ser reduzida a R$1.500, mas isso vai ter que fazer um trabalho junto à defesa, né, da impugnação da multa. Né? A princípio virá uma de 5.000. Sim, virá uma de 5.000. Aí sim. Ela vai ter que entrar com defesa. Tem que entrar com defesa. Correto. Em 2014, foi dada uma opção para que você se manifestasse na DCTF da sua opção de adoção da 12973, já em 2014, ou deixar para definitivamente a partir de janeiro de 2015. O senhor podia comentar um pouquinho para o nosso público e para nós aqui? Sim, a Instrução Normativa 1515 estabeleceu basicamente o regulamento da 12973, que é a lei que definiu que nós só vamos ter uma contabilidade daqui para frente. Né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2015, nós só vamos ter uma contabilidade. Só que ela também estava prevendo que as empresas poderiam antecipar para o período de 2014 essa opção de já adotar a 12.973. Muito bem. E através do quê? Através da opção na DCTF de agosto. Né? A princípio saiu na DCTF de maio de 2014 e passou para agosto de 2014 a opção. Lembrando, sempre o profissional, que se a empresa foi aberta posterior a agosto de 2014, vale a opção setembro de 2014, se abriu em setembro, ou entregou a primeira em setembro, outubro, novembro, e a de dezembro veio ratificar o seu posicionamento, que em agosto poderia até optar por não optar, né, em 2014 pela aplicação da 12973. Só que aí chega em dezembro, eu acho melhor não, eu vou optar agora. E aí você faz a opção e aí ratifica ou retifica a opção. Isso aconteceu na DCTF de dezembro de 2014. Correto. Com o DIPJ esse ano postergado para setembro de 2015, a 2014 para setembro de 2015, e a lei fala que a F-Conte é entregue junto com a DIPJ. Qual a previsão da entrega do F-Conte 2014 em 2015? Para quem não optou pela 12973, vai ser obrigado a fazer o F-Conte. As empresas do lucro real. Do lucro real. Do lucro real, o F-Conte. Então, quem não optou por aplicar a 12973 no ano 2014, vai ter que entregar as informações, os ajustes no F-Conte, que o RTT, que é o regime tributário transitório, passou a ser, a partir de janeiro de 2015, não vai existir mais, ele cancelou. Então, o RTT, ele foi prorrogado por mais um ano, nós pensávamos até que ia acabar em 2013, mais um ano, foi prorrogado por essa opção. E aí o que vai acontecer? Vai entregar o F-Conte pela própria instrução normativa que trata do F-Conte, é 30 de junho, ou seja, até o último dia útil de junho de 2015. Mas não vai ter DIPJ? Não vai ter DIPJ? Não sei, porque DIPJ, a princípio, não está definido ainda para as imunes isentas, porque a própria legislação já definiu que as imunes isentas não vão entregar a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Então, se elas não vão entregar a ECF, você concorda, Neuza, comigo, que isso não vai... Como é que essas imunes isentas vão declarar os seus informes econômicos fiscais dentro da DIPJ, que sempre existiu para esse tipo de instituição? Exatamente. Então, eu entendo que a DIPJ deve ainda ser validado ou convalidado um novo aplicativo da DIPJ para imunes isentas, e automaticamente o F-Conte, creio que vai ficar também junto com a ECD, que é a escrituração contábil digital, em 30 de junho também. Correto. E lembrando que o F-Conte tem que ser entregue com o certificado digital. Vale todos os certificados digital para o F-Conte ou é obrigado só o do sócio?
Não, o F-Conte ele é uma obrigação, tem que ter um certificado assinando, pode ser o profissional de contabilidade, tendo a procuração, o responsável na Receita Federal para assinar, além do CNPJ também pode assinar. Com o encerramento do F-Conte em 2014, como ficam os futuros ajustes daqueles lançamentos patrimoniais dos últimos 6 anos que já estavam sendo acompanhados no F-Conte? Os ajustes, porque as grandes empresas que hoje têm ações em bolsa e consideradas assim obrigatórias a fazer a contabilidade nas normas atuais, né, que já adotaram as normas atuais de contabilidade, essas empresas já têm um histórico dentro do F-Conte desses ajustes todos foram feitos do seu balanço societário para o balanço fiscal. E o que vai acontecer? Todo esse histórico do período que começou a entregar, que adotou a norma até 31 de dezembro de 2013 ou 31 de dezembro de 2014, dependendo da opção, o que vai acontecer? Esses ajustes eles vão ter que ser levantados e todos classificados em subcontas dentro do novo plano de contas da ECF e da nova contabilidade, que o tratamento desses ajustes de ativos e passivos passam a ser em subcontas principalmente. O senhor poderia nos dar uma pequena explicação, a diferença do F-Conte e da escrituração contábil fiscal? Bom, o F-Conte surgiu lá em 2009, passou a ser obrigatório a partir do ano base 2010. E o que aconteceu? O F-Conte, ele na verdade é um aplicativo de partidas múltiplas, de partidas dobradas, corta aí, partidas dobradas. E o que acontece? No fundo eu tenho o expurgo. O que é o expurgo? O expurgo é a inversão, é estorno do lançamento, né? Então estorno o lançamento, tem expurgo. Do lançamento que tem reflexo societário no fiscal, eu tenho que fazer o expurgo. E o lançamento que eu teria que lançar fiscal, que eu não lancei na contabilidade, no societário, eu tenho que fazer a inclusão desse lançamento. Então, esse evento acontece no F-Conte. Então, o F-Conte passa a ser uma contabilidade complementar do que eu lancei na ECD ou na contabilidade societária, né? A grande vantagem de se fazer ECD é que o F-Conte já puxa as informações da ECD. Então, quem entrega a ECD, que é a escrituração contábil digital, quem já entrega, já os dados do balanço, das demonstrações contábeis já vêm automaticamente para o F-Conte. E no F-Conte se faz o ajuste. Obviamente que o profissional tem que entender que isso tem que ser feito através de sistema. Então, os sistemas de informática, nós temos diversos no mercado. Então, cada um tem que buscar o melhor sistema para se fazer esse tratamento, esses lançamentos de ajuste, né? Com todas essas mudanças, como que fica o LALUR e a distribuição de lucros com esses ajustes todos? Bom, o LALUR, ele continua valendo. Hoje o ELALUR e o ELAX, na verdade, né, que é a parte da contribuição social sobre o lucro, eles continuam ainda, eles estão dentro da ECF agora. Então, a escrituração contábil fiscal, quer dizer, até 31 de dezembro de 2013, todos os lançamentos do LALUR e do LAX, né, do ELAX, eles vão ter que ser transportados, a parte B, principalmente dele, vai ter que ser transportar o saldo de todas as contas correntes da parte B, dos controles, dos saldos, tudo isso para a ECF, né? Então, a escrituração contábil fiscal tem a parte do LALUR. Então, vai transportar os saldos, então nós vamos ter que fazer um levantamento, o profissional vai fazer um levantamento de todos os saldos que tem dentro do LALUR. Isso, o LALUR é um livro obrigatório para quem está no lucro real, né? Opção do regime do lucro real. E o que vai acontecer? O LALUR em papel ou informatizado, que é um livro que não precisa de registro nem nada, mas ele vai parar em 31 de dezembro de 2013, e a partir de 1º de janeiro de 2014, ele passa a ser integrante da escrituração contábil fiscal. Então, o LALUR, ele continua com o mesmo objetivo dele, que é fazer as adições e exclusões previstas no regulamento de imposto de renda. Quer dizer que mais do que antes tem que ser muito bem tratado a questão do LALUR. Muito mais, porque o LALUR, antes,
nós poderíamos até mexer em saldos anteriores, alterar, né, de acordo com as retificadoras da DIPJ, né. Hoje nós temos até possibilidade de retificar o F-Conte, sem problema nenhum, que antigamente a gente não conseguia retificar. Hoje nós podemos retificar o F-Conte, porque existe um cruzamento de informações, né. Quando termina um saldo, por exemplo, em 31 de dezembro de 2012, no F-Conte das contas, quando eu abro e faço 2013, eu abro com os saldos do balanço que está ali, né. E esse balanço espelhado na parte de fiscal tem que bater com a DIPJ. Então, as informações de IPJ, balanço da IPJ, não sei se você analisa esse ponto, porque na DIPJ nós tínhamos duas colunas, né? O balanço societário e o balanço fiscal. Então, esse balanço fiscal tem que bater com o que está no F-Conte, no balanço do F-Conte fiscal. Correto. Caso eu tenha algum ajuste para fazer, eu posso fazer o ajuste esse ano, por exemplo, 2014, né, referente a 2013, ou alguma coisa no sentido, posso fazer esse ajuste. Só que não podemos esquecer que ele busca sempre, o F-Conte sempre busca o saldo que foi reportado na última declaração e pode depois vir provocar uma fiscalização na empresa por não bater a consistência dos saldos, né, transportados. Correto. E também existe uma confusão entre alguns profissionais e alguns administradores que usam a ferramenta quanto aos lucros a serem distribuídos com esses ajustes. Eles entendem que os ajustes favorecem a distribuição de lucros e não se atendem apenas aos lucros realmente daquele ano da empresa. Eles entendem que todos os ajustes são benéficos aos lucros a serem distribuídos. O senhor concorda que é uma interpretação errada? A 12973, a própria legislação, essa lei que alterou, que ela consolidou a história entre contabilidade societária e fiscal, ela está bem claro que os lucros distribuídos com base em demonstrações contábeis societárias, de 2008 a 2013, ficaram isentos, não se paga imposto de renda. Então, o lucro foi distribuído, não vai se pagar. Agora, a partir de 2014, não. 2014 tem que fazer a escrituração contábil digital, que é ECD, porque quem distribui o lucro acima da presunção, por exemplo, o presumido, quem distribui o lucro acima da presunção, é obrigatório a entregar ECD, né? Um dos pontos para ECD, obrigado a entregar. E aí o que acontece? O lucro apurado fiscal que vale para a isenção do imposto de renda do beneficiário. Então, a pessoa física ou jurídica que receber lucro, o dividendo ou lucro distribuído, o que receber excesso excedente ao lucro contábil fiscal, se receber pelo lucro contábil societário, vai ter que, pela diferença, pagar imposto de renda na pessoa física, e é a tabela dos 27,5% na pessoa física, e na pessoa jurídica tem que 100% oferecer a tributação e pagar 34% de imposto, né, na verdade. Professor José Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Ao nosso público, esperamos que tenhamos atendido novamente o nosso TV CRC. Eu é que agradeço essa oportunidade que o CRC sempre dá para a gente discutir esses assuntos, os temas atuais, e sempre vou estar à disposição de vocês para fazer esse trabalho que nos engrandece bastante. E a gente dividir é sempre bom com os colegas. Muito obrigado. Obrigada. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui. Confira a programação da TV CRC-SP no portal do Conselho, crcsp.org.br. Obrigada e até a próxima edição.